Saúde a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, A Sua Igreja. Você pode estar mandando suas perguntas, falando algo que pode estar acontecendo aí na sua igreja, o que aconteceu, você ficou assim, nossa, mas será que é assim? Você pode estar mandando as suas perguntas pra gente e a gente vai estar aí comentando. Hoje nós vamos falar sobre o que significa a frase, não tocar no ungido do Senhor. Bem, hoje há muitas maneiras de se sair fora, fugir, desviar, anular a verdade. Mas a verdade ela prevalece. A verdade é de Cristo, a palavra é de Deus. Então, vamos analisar que se eu chegar num irmão e falar, olha, aqui está escrito isso. Aí o irmão vai virar para mim e falar, você está me julgando. E se eu chegar, olha irmão, não faça isso, porque Deus, Ele vai te visitar. Olha irmão, me deixa, porque você está tocando em mim, eu sou ungido do Senhor. Então hoje não se procura mais viver a palavra, mas viver o versículo. Então se eu viver a palavra e saber que aquela palavra que eu estou recebendo vem de Deus, que Deus está me alertando, que Deus está me trazendo sobre a minha vida uma vigilância, assim como fala do atalaia, o atalaia tem que avisar. E se você receber um aviso, você se ignorar a palavra de Deus, não der atenção para a palavra de Deus, aborrecer a palavra de Deus, e o que acontece? A espada vem e pega você. Não é isso que está escrito? Essa é a palavra de Deus. Então, o atalaia fala, a pessoa se esconde, se volta a Deus, se arrepende e Deus livra aquela alma. Para ficar mais claro, abra sua Bíblia em Provérbios 27, 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, será que eu sou errado em te avisar? Será que aquele irmão que está na sua igreja está errado em te avisar do que pode acontecer de ruim para a sua vida? Para o seu ministério, para a sua igreja? Porque diz aí que o simples passa. É como se eu falo para você, olha, não bata a cabeça no prego, que vai furar a sua cabeça. Pode te dar, dependendo do tamanho do prego, né, até um traumatismo craniano, uma perfuração que pode até te matar ou te deixar aí, né, com sérios problemas. Aí eu te falo isso e você vai lá e dá uma cabeçada no prego. Entendeu? Então se eu estou te avisando para você não passar por ali, que tem um prego que pode pegar na sua cabeça, você vai dar uma cabeçada no prego? Achando que o prego é uma bola? Então, gente, você pode ver que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então as pessoas hoje elas estão procurando versículos para escapar da verdade, que não pode ser coberta, não pode encobrir a verdade, não pode, você não pode tentar usar a palavra de Deus para cobrir a palavra de Deus. Você vai se dar mal. Então as pessoas elas estão julgando várias coisas, como também tocar no ungido de Deus, né? Muito. Eu fiz alguns vídeos sobre a palavra, mostrei, né, o servo de Deus falando uma coisa, mostrando que na Bíblia é outra. Então muitas pessoas falavam que eu estava mexendo com pessoa de Deus. Mas será que é isso que a palavra de Deus diz? Que eu tenho que aceitar que a palavra dele seja mudada? Será que eu tenho que aceitar? Será que, peraí, a pessoa está andando por um caminho que não vai levar ela à salvação? E aí eu tenho que fechar os meus olhos e falar, vai fulano? É mais ou menos isso? Não. Se eu amo o próximo, eu tenho que avisar o próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu sei que aquele caminho é o caminho que conduz à perdição, eu vou falar. Agora, se a pessoa não quer ouvir, o que diz aqui? Ó, que o avisado se esconde. O prudente, né? Agora, o que você é? Sábio, tolo, você escolhe. E Deus vai te retribuir conforme a sua escolha. Deus não vai te obrigar
a querer seguir ele. Deus vai falar, você quer seguir esse caminho, então você vai viver conforme os seus caminhos. E aí você vai se virar. Você vai se virar sem Deus. Você vai se virar com o seu próprio caminho e Deus vai deixar você lá, igual fez com o filho pródigo. Para você ver e você dar valor à palavra. Aí você vai falar, não, eu vou voltar, quem sabe Deus me recebe de alguma maneira. Então não precisa disso. Não precisa você chegar à situação difícil. Você pode agora dar ouvido a Deus. A palavra de Deus fala, não, peraí, a palavra de Deus está sendo falada. Eu vou observar os mandamentos, ver se tem lógico o que está sendo falado. Não, às vezes você vem parecendo um boi bravo. Você também, mulher, já vai excluindo, já não quer saber de conversar, não quer saber de papo, porque não aceita. Né? Então o que significa essa frase? Não tocar no ungido de Deus. O ungido de Deus é uma pessoa a qual Deus unge, né? E só quem é ungido de Deus, quem é? Aqueles que Deus ungiu. Mas e quem é que sabe disso? É só Deus. Ou você é Deus? Não, eu sou ungido de Deus. Então, lembrando que a palavra diz, não é quem assim se louva, mas quem Deus louva, que é aprovado. Então esteja na posição, olha, eu quero ser aprovado, eu quero ser ungido pelo Senhor. E aí quando você tem a certeza mesmo, não você está se achando, aí Deus vai te visitar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Vamos abrir a palavra em Jeremias 2, versículo 1 e 2. Para a gente entender o que é tocar no ungido de Deus. É para que você não venha mais a usar essa frase de maneira errada. Porque você não pode ficar usando as palavras de Deus da maneira que você quer. Você não pode usar... a menina que me falou isso também, está tocando no ungido de Deus, né, a respeito dos vídeos. E vamos explicar o que quer dizer isso, né? Vamos lá. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposários, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Deus se lembra de nós quando a gente andava de uma maneira, numa terra muito sedenta, e que a gente dependia de Deus, unicamente de Deus, e Deus se lembra. Então, o que Deus quer? Que eu venha evoluir. Que eu venha evoluir. Então, se eu dependia dele lá atrás, eu tinha uma fé lá atrás, tudo que eu falava, tudo que vinha da Bíblia, eu dava valor, eu dava ouvido. Hoje, Deus quer que seja muito mais, a dependência seja muito maior, porque hoje são outros inimigos muito maiores, outros sonhos, outros objetivos, outras conquistas muito maiores do que quando você chegou na igreja. E agora você resolve abandonar Deus. E agora você resolve a deixar o Senhor quando Ele está te guiando no caminho. Então Israel era santificada para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que devoravam eram tidos por culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então, você veio de um tempo a qual Deus se mostrava presente nas suas conquistas. Agia e Deus agia. Alguém agia contra você, Deus derrubava. Alguém fazia alguma coisa contra você, Deus estava no negócio. E hoje, você tem mais pelejas do que vitória. Você não está tendo conquista, você está tendo problemas. Você está tendo dificuldades. E aí quando alguém vem falar da palavra de Deus, você diz qualquer frase, escapando da verdade de Cristo, não querendo aceitar a verdade, recusando ser consolado pelo Senhor e ser guiado por Ele. Então o que vai acontecer? Você vai ficar sozinho na batalha, igual Saul. Saul, ele ficou sozinho na batalha, ao ponto dele falar, não, eu vou me matar, porque não dá. Não é isso que diz a palavra? Então vamos ver o que quer dizer. Então vamos supor, se Deus fala para mim clamar aos ouvidos de Jerusalém,
Deus falou para Jeremias clamar aos ouvidos de Jerusalém, ou seja, ele está dizendo para o profeta falar que o povo já não era como antes. Um povo que era de Deus, um povo que buscava Deus, um povo que tinha Deus, que tinha experimentado Deus. Então, se Deus chamou Jeremias e disse, olha, clama aos ouvidos de Jerusalém, diz a eles que eu lembro deles, quando eles andavam numa terra que não semeava. Eles eram preciosos, e eu dava aí a recompensa para os inimigos que devoravam eles. Eles não eram inocentes. Mas o tempo foi passando, você foi pegando experiência, você foi pegando a palavra, você foi ficando expert. Então você foi ficando craque. Então você foi ficando ágil. Você foi ficando soberano. E aí você se esqueceu da palavra. Não adianta você usar a palavra e não viver a palavra. Porque só há um soberano, que é o Senhor Deus. Então, você pode dizer, você pode estar aí recusando o que eu estou te falando. Mas as suas atitudes mostram quem você é perante Deus. Porque Deus não vê como vê o homem. Não é isso que fala a palavra? Então Deus está olhando o seu interior, você está se recusando a palavra. E aí você se faz rejeitado. Deus vai te rejeitar por causa disso. Ele vai te rejeitar, te permitir que você seja humilhado, volte lá atrás. Porque ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. E eu me firmo nessa palavra. Eu falo dessa palavra porque sei que ele me dá total proteção. Total proteção. Tanto dos que ouvem, daqueles que se levantam contra a palavra, contra a minha vida e contra aquilo que sai da minha boca, porque é Cristo. Então Deus vai visitar a sua maldade. Então, o que acontece? Deus levanta um homem para clamar aos ouvidos de Jerusalém, para ele ser uma pessoa que está tocando no ungido de Deus, para ele ser amaldiçoado. Então não tem lógica, gente. Não tem lógica Deus levantar uma pessoa que vai falar para as pessoas o caminho errado e ela ser maldição depois, ela ser amaldiçoada por Deus. Não tem lógica. Não tem lógica. A partir do momento que o povo está se desviando, o povo se desviou, as pessoas esquecem da palavra, Deus levanta pessoas. Deus levanta. E ela vai falar do jeito que você não quer ouvir. Não fala lá quando era moço, fazia o que você queria, ia para onde você queria, mas hoje que você está velho, o outro vai te levar para um lugar que você não quer ir. Não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer. Acorda para a vida, acorda para a vida. A vida de Cristo que você aceitou não é da maneira que você quer. Não é da maneira que você imagina, porque quanto mais a gente pensa que conhece a Deus, é que a gente não conhece. Fala, poxa, eu estou aqui, eu ocupo um lugar, eu estou diante de Deus e Deus me faz voltar lá atrás para aprender que não é dessa maneira. Então, vamos lá. Vamos ler então em Samuel, onde diz aí as duas vezes a qual Davi se refere, eu não tocarei no ungido de Deus. Mas eu quero que vocês prestem atenção a qual Davi, ele usa a palavra de Deus ao ponto até de determinar uma maldição para Saul. Para você ver o quê? Que ele não tocava na vida de Saul. Que ele não encostava os dedos em Saul a ponto de o prejudicar. Mas que Deus estava no negócio. Então vamos lá, porque a gente não pode só falar, gente. A gente tem que ler. Temos que ler, porque senão a gente vai ser Maria, vai com as outras. Você vai ser Maria, vai com as outras. Então você ouviu lá e você é Maria aqui. Você é Maria na tua igreja. Você é um pastor Maria. Você é um bispo Maria. Você é um evangelista Maria. Um diácono Maria. Porque Maria vai com as outras. É um pastor Maria vai com as outras. É um bispo Maria vai com as outras. É um membro Maria vai com as outras. Não, eu vou ler. Peraí, deixa eu ver se esse negócio de tocar no ungido de Deus. Porque se a pessoa está falando da palavra de Deus, Jeremias foi levantado para falar de Deus, como que se ele foi levantado para falar de Deus para o povo de Deus, ele está tocando no ungido de Deus, na menina dos olhos de Deus? Porque o povo de Deus é a menina dos olhos dele.
Mas Deus sempre levantou profetas para falar a verdade. E se a verdade te incomoda, é porque você está errado. Você está caminhando para as trevas. Oh, aleluia. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então não se volte contra a palavra. Se volte o seu caminho. Opa, peraí. Errei aqui, vou voltar, Senhor. Me perdoa. E Deus vai te perdoar. A gente já leu aqui. Vamos lá. Vamos ler. Primeiro, vamos abrir Samuel. 1 Samuel 24. E a nossa imagem, gente, de vídeo vai melhorar. Às vezes eu falo assim e depois sai a voz. Vai melhorar, um equipamento melhor. Graças a Deus. Deus tem abençoado. Graças a Deus, em nome de Jesus. E a gente vai fazer vídeos aí um pouco melhores. Mudar um pouquinho o fundo branco, né? Graças a Deus. Samuel 24, do 8 ao 16. Quero pedir, gente, compartilhe os vídeos, manda para aquelas pessoas, faça a obra de Deus. Ah, eu não consigo fazer um vídeo. Então compartilhe na sua página. Sabe por quê? Se você compartilhar em qualquer Orkut, Facebook, o que vai acontecer? As pessoas vão ver a palavra de Deus. E aí você está fazendo a obra também de Deus. Contribua segundo você propõe no seu coração. Pega o vídeo, coloca na sua página. Às vezes você tem 1000 amigos, coloca lá. Vê um vídeo que tem a ver com uma pessoa que você conhece e manda para ela. Compartilhe a palavra de Deus. Deus vai te abençoar. Do 8 ao 16. Vamos lá. Depois, 1 Samuel 24, do 8 ao 16. Vamos lá, a gente vai entender o que quer dizer. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor. Davi foi lá, cortou a orla do manto de Saul. Saul não percebeu. Davi podia ter matado ele, porque um dos homens disse: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Faz o que te parecer bem aos seus olhos. E Davi mansamente cortou a orla do manto de Saul. Davi foi lá e cortou a orla do manto. E aí ele saiu lá para fora, né? Já estava em segurança, porque Saul queria matar Davi, perseguir Davi mesmo. E diz assim, ó: Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, no versículo 8: Rei meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou e disse Davi a Saul: Por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minha mão nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Parei aqui. Então você vê que Saul estava numa situação a qual os homens de Davi falaram: pode matar, que Deus colocou nas tuas mãos o teu inimigo. E aí nesse momento ele declarou para Saul o que tinha acontecido na caverna e disse: eu não tocarei no ungido de Deus. Para fazer o mal, para matar, para tirar vantagens, esse tipo de coisa, prejudicar, pegar em um golpe traiçoeiro, esse tipo de coisa. Agora vamos ver, continuando. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do teu manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti e mim.
Então você vê, gente, que Davi, ele mostrou uma situação, ele disse que naquela situação ele não tocaria no ungido. Mas depois ele usou a palavra de Deus. Olha, então, Deus vai julgar entre mim e você o que você está fazendo. Você está me perseguindo sem eu te fazer nada. Então você vê que ele usou a palavra. E Saul não podia dizer, você está tocando no ungido de Deus, porque você está invocando a Deus contra mim, falando da palavra de Deus, falando aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é os mandamentos de Deus. Então você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando alguém trazer a palavra, agora quando você estiver na tua igreja, alguém te perseguir, alguém te criticar, alguém falar mal de você, querer te prejudicar de alguma maneira, aí está tocando na sua vida. Mas a partir do momento que a pessoa fala da palavra, você tem que se consertar. Você tem que ver, você é um membro, você está na igreja, você está ouvindo a palavra do pastor, se conserte. Não queira se voltar. Vamos lá, vamos continuar. Porém, a minha mão não será contra você. Então você vê que Davi não tocou no ungido de Deus, com a mão dele, foi o que ele deixou claro. A minha mão não será contra você. Mas ele invocou a Deus. E é o que a gente faz aqui também. Em nenhum momento nós vamos contra ninguém. Nós estamos mostrando o que está acontecendo nas igrejas e mostrando como é a palavra de Deus. Nas igrejas é a palavra de Deus. Agora, se você não aceita que você está errado, se você não aceita que você está errada, o que está acontecendo? Onde está o problema? Está em quem? Em você. Você não está aceitando que está errado. Então, vamos continuar. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu, ó rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá das tuas mãos. Então você vê, gente, que Davi não tirou a palavra. Então o que eu digo para você é a mesma coisa. Deus vai me defender nessa causa. Deus vai me defender nessa causa. Deus vai me ajudar nessa causa. Você que preserva a palavra de Deus, Deus vai te ajudar, meu irmão. Deus vai pelejar por você, porque você tem guardado a palavra, assim como disse Davi. E me defenderá. E sucedeu o que? Acabando Davi de falar, Saul todas as palavras, disse Saul: esta é a tua voz, meu filho Davi. Então Saul alçou a sua voz e chorou. Reconheceu que estava errado. Claro que por um momento, mas reconheceu. Então você vê, gente, que não há como escapar da palavra. Saul era rei, então você vê que Davi, ele falou, ó, não vou tocar no ungido do Senhor, fazendo mal para a pessoa. Então, o que é tocar no ungido do Senhor? Vamos ler? É matar, prejudicar, tirar a vantagem sobre a vida da pessoa, da situação, causar dano para a pessoa. E não, falando a verdade, isso aí não é causar dano, não. Se eu estou falando a verdade, eu estou causando dano para a sua vida? Se eu estou falando a verdade, eu estou causando dano. Que dano que eu estou causando para a sua vida? Em que momento eu causo dano para a sua vida? Então você espera que Deus venha julgar você, minha irmã, e me julgar. Porque Ele vai me defender, porque a palavra é dEle. Ele não vai me desamparar. Ele não vai. Eu afirmo para você que Deus não vai me desamparar. Mas se você não estiver na palavra, Deus vai te desamparar. Ele não vai julgar a sua causa, não. Você vai se defender sozinho. E aquele que é Deus, ele vai. Então, não vamos ser mimados, gente. Já falei no vídeo, não vamos ser mimados. Não vamos ser mimados. Agora você abre Samuel 26, do 8 ao 20. Então disse a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa, pois, agora encravar a lança de uma vez na terra,
e não ferirei a segunda vez. E disse Davi: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Então, gente, veja bem, essa palavra de Deus, está ouvindo a minha voz, está assistindo esse vídeo, olha o que Davi disse. Davi não o matou, não permitiu que o matasse, que o ferisse, que não tirasse vantagem da situação, pegando uma pessoa de uma maneira traiçoeira, mas disse, versículo 10, e disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o dia chegará em que morra. Então, gente, não adianta você querer escapar. Quando você escuta uma pessoa falar de Deus, você ficar usando essa palavra, porque não tem nada a ver uma coisa que Davi falou com um versículo que vem depois. Isso aqui já é outra coisa. Não tocar no ungido do Senhor é matar, é ferir, é prejudicar, falar mal. Agora, falar da palavra, olha o que Davi falou: vai chegar o dia que morra, que o Senhor o ferirá, que ele irá para a batalha e vai perecer. Você vai perecer. É isso que você quer, perecer? Você quer perecer na batalha? Porque Deus não vai ser com você. Se você abandonar o Senhor, Deus não vai ser com você. A palavra de Deus, ela garante isso. No 11 agora: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está na sua cabeceira e vamos. Tomou Davi a lança da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Então o que vai acontecer com você é um profundo sono do Senhor, para que você venha perecer na batalha, para que você venha a entender que a vontade de Deus não é a sua vontade, mas você tem que fazer a vontade de Deus. Diz mais aqui, ó: e Davi, passando outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Claro, a pessoa de Deus fala de Deus e tem que, ó, área. Você que é de Deus, está falando de Deus, eu digo para você que é a área, meu. É a área. Então Davi mostrou aqui, ele foi lá, ele fala da palavra de Deus, ele não mata. Matar, gente, tocar de uma maneira que prejudique, né, fisicamente, né, tirar vantagens, ser trapaceiro, ser uma pessoa traíra, traiçoeiro. Mas falar da verdade, Davi falou aqui, ó, usou a palavra de Deus aqui, ó, que o Senhor o ferirá. Então veja bem, gente, vocês têm que ouvir a palavra, vamos lá. A distância, e Davi bradou ao povo e a Abner, dizendo: não responderá Abner. Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és varão? E quem há entre Israel como tu? Porque pois não guardasse tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isto que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora, onde está a lança do rei? Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é essa tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: minha voz é, ó rei meu senhor. Disse mais: por que persegue meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor
te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, claramente, se é o Senhor que tem incitado Saul contra Davi, é uma coisa, mas porém se são homens, malditos sejam eles perante o Senhor. Então você vê, olha só, versículo 19: ouve, pois agora te rogo, ó rei meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei, volta, meu filho, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. E eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Então você vê que Davi, ele falava, quando se tratava das coisas de Deus, de uma maneira radical. Malditos sejam. Então veja bem, gente, você tem ouvido a palavra de Deus, ou você tem sido um menino? Você tem sido, não sejais meninos, ou você tem sido um menino? Será que você tem obedecido a voz de Deus? Ou você está sendo um menino, uma criança, da maneira mais errada, mimada, né? Mas, se você for um mimado, que Deus está falando com você e você está se teimando, agora eu vou ler aqui para vocês, Jeremias 23, do 1 ao 2, só. A gente vai encerrar essa palavra, para vocês entenderem o que eu vou ler aqui. Jeremias 23, olha só. Ai dos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então veja bem, gente, olha só. Deus aqui não fala os falsos pastores. Deus não fala os falsos profetas. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Porquanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Então veja bem que ele está falando pastores dele. Pastores escolhidos por ele. Mas que dispersam as ovelhas. Ele disse: ai. Ai dos pastores. Deus falando: ai de você. Ai de você, bispo. Ai de você que toma conta de um grupo jovem. Você, porque tem gente, pessoal, por incrível que pareça, que tem um grupo, toma conta do grupo, toma conta de um povo e o grupo desaparece. Some na mão da pessoa. A pessoa pega uma reunião, a reunião some. Não é assim? Às vezes tem um pastor que está indo, chega o outro, fica no lugar, desaparece. E às vezes não, às vezes é um outro que é um segundo pastor, um pastor auxiliar, um evangelista. E aí o grupo tá bom, entra aquela pessoa e some todo mundo. O grupo jovem deixa de existir. Tinha um jovem na igreja, 30 jovens na igreja. Hoje não tem mais nenhum. Não tem nem mais nem grupo. Nem grupo tem. Então Deus diz que ai. Quando Deus fala ai dos pastores, ele está falando ai dos pastores que são pastores. Não é o título pastor. Para deixar claro. É aqueles que estão guiando o povo dele, que estão tomando conta de um grupo, de um rebanho, de umas pessoas. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastem as minhas ovelhas, e as afugentaste, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, gente, você que tinha um grupo jovem, o grupo jovem se acabou na sua mão. Você
Foi atrás deles? Foi atrás deles? Você tinha um grupo de evangelismo. Você acabou com o grupo. Ele se acabou na sua mão. Você foi atrás deles? Foi? Pelo menos para ver onde está? Você que tinha uma reunião. Você tinha uma reunião abençoada, muita gente. Sumiu! Você foi atrás deles? Você tomava conta de uma pessoa Deus colocou na sua vida. Uma pessoa para você tomar conta. Sumiu! Você foi atrás dela, você que é membro? Então pense nisso. Tocar no ungido de Deus é não prejudicar de tal maneira a pessoa, causando um dano grave. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. A pessoa sendo ungida, não sendo ungida, sendo o que for, não importa o cargo, rei, não rei, tem que ser falada a palavra. Não importa o que você seja. Porque Jesus falou o quê? Que todos somos o quê? Irmãos. Cada um tem um cargo, tá? Mas mestre é um só. Quem é? Cristo. Então eu agradeço a oportunidade de você estar vendo esse vídeo. Graças a Deus, estamos chegando aí 1000 acessos à nossa página. Agradeço mesmo. Compartilhe esse vídeo. Mande o link para alguém. Vamos evangelizar. Vamos evangelizar. Falar de Deus. Se você não vai fazer um vídeo, manda esse vídeo para alguém. E sei que Deus vai te abençoar. Você já ouviu palavras que você não concorda, porque na Bíblia não diz. Mande as suas perguntas e sei que Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus.